Olá, olá, estamos ao vivo aqui. Estou aqui no Facebook, YouTube aqui nessa câmera, e estou ao vivo aqui no Instagram nessa câmera aqui. O pessoal está entrando aí, a gente já vai começar. Olá, obrigada, gente. Vamos lá. Tá todo mundo ouvindo bem? Só me mandem aí um tchauzinho, uma mãozinha, um ok, só para eu ter certeza de que eu estou sendo ouvida. Acho que tá tudo certo. Legal. O pessoal tá falando hoje acertando o dia, porque eu entrei ontem ao vivo, mais ou menos nesse horário, e foi só para dar o recadinho, só para lembrar. E aí o pessoal achou que tinha confundido o dia. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Boa noite, queridos. Obrigada. Então, vamos começando, né? Até em respeito a quem entrou aqui na hora. Ok. Então, assim, o nosso tema de hoje é low carb, por que você não precisa parar de comer carboidrato para emagrecer? Então, quando eu falo, assim, quando a gente fala de dieta low carb, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Quando eu falo dieta, todo mundo tende a pensar que é dieta para emagrecimento, né? Então, a gente sempre entende a dieta como uma coisa restritiva. E, na verdade, a dieta é o hábito geral da pessoa, né? Então, é como aquela pessoa se habitua a comer, né? O que ela costuma comer. Mesmo que esse hábito seja um hábito ruim, né? Então, por exemplo, se a pessoa come misto quente no café da manhã, se a pessoa almoça um hambúrguer e se ela come uma pizza à noite. Por pior que seja esse hábito, é o hábito dela. Então, é a dieta dela, tá? Então, toda vez que eu falar, tanto aqui nessa live quanto, né, em todos os meus vídeos, dieta é um termo que a gente chama de guarda-chuva, né? Então, é um termo geral. E aí eu posso ter as características da dieta. Então, eu posso ter uma dieta para engordar ou uma dieta, por exemplo, para emagrecer, tá? Então, é importante entender esse conceito. Quando eu falo de low carb, low no inglês é baixo e carb é carboidrato. Então, aí a gente já entende logo, nossa, eu vou retirar os carboidratos. Então, é por isso que eu usei isso como tema da live, né? Então, a gente tem a falsa ideia de que a gente vai retirar ou praticamente retirar os carboidratos. Mas quando a gente fala de dieta low carb, na verdade, é uma redução relativa em relação aos outros nutrientes, aos outros macronutrientes. O que são esses macronutrientes? Gordura e proteína. Então, assim, de maneira geral, tudo que a gente come, todo tipo de alimento, né, ele é dividido em 3 grandes grupos: proteína, carboidrato e gordura. Então, quando eu falo em dieta low carb, na verdade, eu vou reduzir o carboidrato em relação à proteína e gordura. Então, vou fazer uma analogia, vou dar um exemplo bem bobo, assim, só para a gente entender essa relatividade. Então, imagina que o marido dá para a esposa R$1.000 para ela ir gastar no shopping. Vai, leva R$1.000, faz o que você quiser. Aí, desses R$1.000, ela gasta R$700 em roupa, por exemplo. Ela gasta R$200 em maquiagem e ela gasta R$100 em esmalte. Aí, na semana seguinte, ele chega com ela e fala assim, olha, eu vou te dar os mesmos R$1.000, mas o seu guarda-roupa tá lotado, né? Não tem mais onde enfiar roupa. Então, você pode gastar esses R$1.000, mas você tá proibida de gastar R$700 em roupa. Então, eu vou deixar você gastar, no máximo, R$300 em roupa. E aí, esses 400 que sobraram, né, os 700 menos os 300 que ele autorizou, desses 400, ela vai redistribuir entre a maquiagem e o esmalte. Então, entenda que ela continua gastando os R$1.000. Só que antes ela gastava 700 em roupa e agora ela vai gastar menos em roupa, porém, ela vai gastar mais
nos outros componentes, né? No esmalte e na maquiagem, por exemplo. Então, é só para a gente entender essa analogia com a dieta low carb, né? Então, a gente vai como se o carboidrato fosse a roupa, né? Então, a gente vai diminuir o gasto na roupa, ou seja, no carboidrato, mas a gente vai aumentar nos outros componentes. Por que isso é importante? O nosso cérebro, ele não aceita bem reduções, retiradas. Olha, eu vou proibir você, eu vou restringir você de tal coisa, eu vou retirar tal coisa. Então, ele não recebe essa informação muito bem, né? Quando eu falo que eu vou adicionar, olha, você não pode comer isso, mas você pode comer aquilo. Então, na verdade, ao invés de eu falar para o meu cérebro, olha, você vai diminuir carboidrato, eu vou falar para ele, não, você vai aumentar proteína, você vai aumentar gordura. Então, o cérebro, ele tende a receber essa informação melhor, né? Quer dizer, eu tô recebendo, eu tô ganhando, eu tô adicionando, tá? Então, esse é um conceito que eu queria deixar bem claro para vocês, dessa relatividade. Aí a gente lembra da dieta do brasileiro, que foi até que eu comentei ontem, né, no vídeo. Então, assim, eu quis trazer a dieta do brasileiro justamente para dar um exemplo do que não é low carb, né? Definitivamente não é low carb. A dieta do brasileiro, na verdade, né, da forma... Primeiro, por que eu estou chamando de dieta do brasileiro? É porque a gente faz, né? A gente pergunta para os pacientes de forma recorrente o que eles costumam comer, né? Como é que é a rotina alimentar, olha, como é que é a dieta deles, né? E aí eles vão falando pra gente, olha, no café eu como isso, no lanche eu como isso, no almoço eu como aquilo. E aí a gente vê que existe meio que um padrão, né? Então aí a gente chama isso de dieta do brasileiro. E aí a gente percebe, assim, na verdade, assim, na dieta do brasileiro, padrão, ela deveria ser uma dieta normal em carboidrato, que a gente poderia chamar de normocarb, né? Só que o que acontece? O brasileiro, ele acaba abusando do carboidrato, né? Então, assim, a maioria dos alimentos disponíveis para a gente, em especial na dieta, né, aqui no Brasil, a maioria dos alimentos é de fonte de carboidrato, né? E aí foi a brincadeira que eu fiz ontem, né? O café da manhã, café com leite, pão com manteiga. Então, o leite tem carboidrato, o pão tem carboidrato, manteiga é gordura, né? Lembra, o leite, na verdade, ele é um alimento misto. O que é um alimento misto? Ele tem pelo menos 2 componentes. No caso do leite, ele tem os 3. Então, ele tem um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, um pouco de proteína. O pão é praticamente puro carboidrato, manteiga é praticamente pura gordura. Aí, no lanche do brasileiro, ele vai comer uma fruta, ele vai comer uma torrada, isso tudo é carboidrato. Ele vai comer um outro pãozinho, isso é carboidrato. Ele vai tomar um suco, é carboidrato. Aí, a gente vai para o almoço. No almoço, o brasileiro costuma associar carboidratos. Então, ele coloca farofa, ele coloca arroz, ele coloca batata, ele coloca purê, ele coloca macarrão, isso tudo é carboidrato. Quer dizer, às vezes ele coloca 3, 4 carboidratos para uma porção de proteína, né? Para uma porção ali de... O que é a proteína? Carne, frango, peixe. Então, é o alimento que a gente chama de construtor, porque ele vai construir músculo, né? Então, se a gente perceber, existe um desequilíbrio na dieta do brasileiro, na dieta que se faz, de fato, né? Sem contar os excessos, né? Sem contar a sobremesa, que de vez em quando eu vou poder comer, sem contar, né, um suco na hora do almoço, ou um suco na hora do jantar. Então, assim, é muito fácil a gente pecar em carboidrato aqui no Brasil, né? Comendo o que a gente come, tá? Então, eu queria dar esse exemplo, na verdade, para a gente lembrar o que definitivamente não é low carb. Então, a dieta do brasileiro, ela não é low carb. Ela era para ser normo carb, mas ela acaba sendo high carb, né? Ela acaba sendo excesso de carboidrato, tá? Muito bem. Então, aí vocês me perguntam, então, por que a low carb passa a ser uma estratégia de emagrecimento? Então, significa que o carboidrato engorda? Olha, não é que o carboidrato engorde. O carboidrato em si, ele não engorda, né? O que engorda, aí vamos voltar lá para o dogma principal de engordar e emagrecer. O que engorda é quando eu
guardo calorias a mais, né? Então, existe, o nosso corpo, ele normalmente tem um gasto metabólico normal, né? Um gasto metabólico de repouso. Aí, aumenta um pouquinho esse gasto metabólico com as atividades do dia a dia que a gente faz. E a gente, né, ingere caloria através da dieta. Se o que eu como excede ao meu gasto, ou seja, é maior do que o meu gasto, eu vou acumular caloria, e aí, com o acúmulo, não é um dia que eu exceda que eu vou engordar, tá? Então, eu começo a acumular, e aí, finalmente, eu acabo, depois de, sei lá, 10, 15 dias, eu acabo realmente ganhando quilos em gordura, porque eu fiz uma supernutrição crônica, eu fui acumulando caloria cronicamente, e aí eu engordei, né? Então, assim, isso continua sendo mais importante do que o macronutriente, o componente da dieta em si. Então, por que tu estás falando aqui de dieta low carb, né? Qual que é o lance do carboidrato? Qual que é a importância disso? Olha, o carboidrato, ele é um alimento muito saboroso, né? Principalmente quando a gente associa com gordura. Então, assim, é um alimento muito apetitoso, né? Então, é difícil a gente recusar e é difícil a gente parar de comer. Então, a gente começa a comer carboidrato, a gente tende a comer em maior quantidade do que o nosso corpo precisaria, e a gente tende a comer em maior frequência. E aí, se eu aumento a quantidade, gravem essas duas coisas, se eu aumento a quantidade, ou seja, se eu aumento a porção, e se eu aumento a frequência de ingestão, é muito fácil o meu gasto virar, na verdade, é muito fácil o meu balanço energético ficar positivo. O que é isso? É muito fácil eu comer mais do que o meu organismo naturalmente gasta, né? Então, eu acabo engordando. Então, ele é um alimento perigoso nesse sentido, porque ele é muito atrativo, ele é muito gostoso, então é difícil a gente comer só o necessário, tá? Então, essa é a primeira informação que eu quero que vocês guardem. A segunda informação é como o nosso organismo se comporta frente ao carboidrato. Então, o carboidrato, entre os macronutrientes, é o que mais estimula a liberação de insulina, né? Então, ele estimula picos de insulina, principalmente se a gente come em excesso, né? E eu já falei para vocês que é fácil comer em excesso. Então, ele estimula picos de insulina. E isso, cronicamente, vai fazendo o quê? A gente vai engordando, porque a própria insulina é um hormônio que a gente chama de anabólico, é um hormônio que tende a inchar, né? Então, não é só a gordura ganhando gordura, mas tem também um inchaço, né? Então, o excesso de carboidrato, ele causa essa retenção de água, essa retenção de sódio, e aí a gente tende a inchar, e mais a ação direta anabólica, hormonal mesmo da insulina, tá? Então, lembrar que o carboidrato, além de ser muito atrativo, ele libera muita insulina. Então, ele libera mais insulina do que os outros componentes. E aí, o que acontece, né? A gente acaba entrando num ciclo de resistência insulínica. E aí, resistência insulínica, a gente tende a ter mais fome. Então, quem tem, olha, praticamente todo mundo que está acima do peso tem algum grau de resistência insulínica, maior ou menor. E aí, quando eu tenho resistência insulínica, a insulina, olha que interessante, a insulina, ela tem uma ação de tirar a nossa fome. Só que se eu tenho resistência insulínica, ela não age direito. Então, eu não tenho essa ação protetora. E aí, eu fico tendo fome, tá? Então, alimento atrativo, libera muita insulina, permite que eu tenha fome com muita frequência. Se eu tenho fome com muita frequência, eu vou cair naquele aumento de frequência de ingestão que vai me levar a ter um excesso, né, um balanço energético positivo que me leva a engordar, tá certo? Além disso, ele dá pouca saciedade, né? Então, ele é diferente da proteína. Eu vou falar um pouquinho depois da proteína. Se eu comer um carboidrato puro de manhã, 8 horas da manhã, vamos supor que eu coma só um pãozinho 8 horas da manhã. Provavelmente daqui 2 horas eu já vou estar com fome, né? Ele não me sacia por muito tempo. A saciedade são as horas que a gente fica sem ter fome depois que a gente comeu determinado alimento. Então, logo depois eu vou ter fome. E aí, eu caio de novo na história de aumentar a frequência de comer toda hora, tá? Então, precisa lembrar disso. E a última
última coisa que eu queria comentar do carboidrato é que quando eu como a minha dieta, quando ela é mais à base de carboidrato do que de outros componentes, o meu organismo, ele não tem uma queima eficiente de gordura, né? Porque o meu organismo, ele vai queimar gordura quando ele sentir a necessidade de buscar energia de algum lugar. Só que eu tô dando energia para ele toda hora, porque o carboidrato, ele, assim como a proteína é construtora, o carboidrato ele é energético. A principal função do carboidrato é dar energia rápida pra gente. Então, se eu tô dando energia rápida toda hora, o meu organismo não vai sentir necessidade de buscar essa energia. Então, se ele não vai buscar, significa que ele não vai queimar gordura de forma eficiente. Então, eu deixo o meu organismo com uma ineficiência na queima de gordura. Então, imagina tudo isso junto, né? Imagina se é fácil emagrecer com todos esses fatores juntos, tá? Então, por isso que eu quis trazer a dieta do brasileiro, porque muita gente está caindo, né? Está recorrendo aí nesse erro. Então, está tendo essa dificuldade. Eu não quero criar aqui, eu vou ainda falar disso, eu não quero criar aqui um pânico de carboidratos, tá, gente? Eu espero que até o final da live eu consiga deixar isso bem claro. Mas eu quero alertar que, sem querer, sem perceber, a gente está excedendo na ingestão de carboidrato na nossa dieta padrão do brasileiro, tá? E aí a proteína, qual que é o lance interessante da proteína? Então, a proteína, ela já causa uma... Primeiro, ela não libera tanta insulina quanto o carboidrato, né? Então, isso já é interessante. Segundo, ela causa uma boa saciação e uma boa saciedade. O que são esses termos, né? Então, eu tô lá comendo a proteína, então, em determinado momento, ela sinaliza para o meu corpo assim, olha, chega de comer, tô satisfeita, tô cheia, não quero mais comer. Então, ela dá o que a gente chama de saciação, né? Tô comendo a proteína, em determinado momento eu falo, não, chega, não quero mais. É diferente do carboidrato, que você fica comendo, como se não houvesse amanhã, né? Porque ele é muito saboroso, muito apetitoso, principalmente quando misturado com a gordura, tá? Então, a proteína, ela tem esse poder, né, de nos dar limites, tá? Essa é a primeira coisa. Além disso, comi proteína, eu tendo a ficar mais horas sem sentir fome. Então, me ajuda também a diminuir a frequência de me alimentar, né? De estar buscando comida toda hora, porque eu vou ficar saciada, eu vou ficar satisfeita por mais tempo, eu não vou ter fome toda hora. Então, isso também é positivo para o emagrecimento. Além de que ela é saborosa, né? Ela consegue ser saborosa, mas sem viciar, como é o caso do carboidrato, na maioria das vezes. E uma outra coisa interessante da proteína é que ela, lembra que eu falei que ela é construtora? Então, ela forma músculos. E aí, o músculo, ele é interessante, eu diria que principalmente para duas coisas. Assim, primeiro, para a gente cronicamente ativar o metabolismo. Então, ganhar massa magra, ganhar músculo, né, formar músculos, é o melhor negócio que você pode fazer para acelerar, para ativar o seu metabolismo. E aí, quem tem um metabolismo tendendo, né, a mais rápido, teoricamente tem mais facilidade de emagrecer ou de manter o peso, se esse é o seu ideal, se esse é o seu objetivo. E a segunda coisa interessante do músculo, bom, nem vou falar de força e equilíbrio, porque isso é fundamental para gente, né? Mas a segunda coisa interessante que eu queria trazer aqui é que o músculo, ele deixa, assim, esteticamente ele é interessante, né? Então, um corpo, né, mais musculoso é um corpo mais definido, né? Então, esteticamente, isso é bom, tá? Então, seriam as vantagens aí da proteína que a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba não entendendo exatamente essa relação. Bom, qual que é o benefício da low carb para pessoas que estão acima do peso? Então, na verdade, assim, o que eu quero que fique na cabeça são essas duas coisas, né? Eu engordo, em especial, porque eu como maior porção, e eu engordo em especial porque eu como várias vezes ao dia, maior frequência. Então, maior volume ou porção e maior frequência, né? Então, se eu vou diminuir o carboidrato, eu vou trabalhar exatamente isso. Eu vou conseguir menores porções, né? Saciar com menores porções e eu vou conseguir ficar mais tempo saciada. Então, por isso, eu vou ter menos frequência, né? De buscar a comida toda hora, tá?
Aí eu queria dar um exemplo, né, de assim, uma paciente que eu avaliei, ela estava no puerpério, né, então ela tinha acabado de ter bebê, e aí, assim, ela teve, no finalzinho da gestação, ela teve um diabetes gestacional. Tá? Então foi um diabetes leve, na verdade ela só precisou ajustar a dieta, ela nem precisou tomar remédio, nada, até porque estava muito no finalzinho, nem daria muito tempo de fazer muita coisa, quando ela, né, falou comigo, quando ela fez, na verdade, esse diagnóstico. E aí, o que eu fiz? Eu propus para ela para que ela iniciasse uma low carb, né? Justamente porque ela tinha tido diabetes gestacional, né? Tinha ganhado ali peso da gestação um pouquinho mais do que o esperado. E aí eu propus a low carb exatamente para evitar que ela desenvolvesse diabetes depois. Então, lembrando que mulheres que têm diabetes gestacional têm maior risco, né? Tem alto risco de desenvolver diabetes ao longo da vida, mesmo depois, né? Que tenha tido o bebê. Então, é um alerta aí. E aí ela virou para mim e falou assim: não, mas nem pensar, eu já tô estressada, né, no puerpério, tô amamentando, não tô dormindo, e eu ainda vou ter que tirar carboidrato da minha vida. Aí veio o insight, né? Quer dizer, essa a ideia, é essa a visão que as pessoas têm da low carb, né? De que eu vou retirar completamente ou quase completamente os carboidratos. E na verdade não é nada disso, né? A gente já conversou aí que na verdade é uma redução relativa. Então, o que eu vou falar para o meu cérebro? Eu vou falar que eu vou aumentar proteína e gordura e não que eu vou reduzir carboidrato, né? E acaba sendo fácil. Se a gente faz assim, acaba sendo fácil fazer, né? Não é nenhuma estratégia de outro mundo, é uma coisa assim, realmente muito simples de se aplicar. Então, utilizar esse exemplo aí que eu dei para a gente trazer a ideia de que puérperas podem fazer low carb, gestantes podem fazer low carb. Eu vou só abrir um parênteses, assim, existem graus de low carb, né? Existe uma categoria de low carb que a gente chama de dieta cetogênica. Então, lá no exemplo da mulher lá, que comprava R$ 700 em roupa, é como se ela comprasse 100, no máximo R$ 200 em roupa, ou seja, em carboidrato, né? E aí, assim, ou seja, nesses casos, ela praticamente está retirando todo o carboidrato, ela está limitando demais o carboidrato dela, então já é o outro extremo, né? Então, é o outro extremo da dieta do padrão do brasileiro. Então, assim, essa dieta cetogênica, eu não indicaria para essas situações especiais, né? Então, para puérpera, para gestantes, até assim, para diabéticos, em especial, assim, principalmente se essas pessoas não tiverem acompanhamento, tá? Em algumas situações é possível fazer, mas sempre com acompanhamento médico nutricional. Agora, assim, para você transformar a sua dieta do brasileiro, que está provavelmente high carb, né, numa dieta low carb, que eu poderia dizer uma low carb moderada, ou seja, você começar a fazer isso, que eu vou dar um exemplo, né, para a gente entender melhor, isso você já pode começar a fazer agora, né, então você não precisa esperar nada, você já pode começar a aplicar agora no seu dia a dia, né, então, só trazendo aí pessoas que se beneficiam, mulheres com síndrome de ovário policístico, elas também se beneficiam muito de dieta low carb, porque geneticamente elas têm uma tendência à resistência insulínica, né? Então, lembra da resistência insulínica que a gente comentou, né? Então, há um benefício grande da low carb. Agora, eu queria trazer um caso sobre como não fazer low carb, que é mais ou menos aquilo que eu estava falando, que é o outro extremo, né? Então, eu vou contar um outro caso. Eu tive um paciente, homem, jovem, 30 e poucos anos, e ele conhecia bastante sobre macronutrientes, ele sabia o que era carboidrato, proteína, gordura, assim, super bem, né, sabia tudo, assim, né, sabia bastante, só que ele tinha um pânico de carboidrato, então, ele diminuía demais o carboidrato,
tá? E aí, o que ele fazia? Ele acabava compensando com excesso de proteína. Então, naquela história lá dos R$ 700, então, ao invés dele pegar, né, então ele reduzia, por exemplo, para 200, né, e aí aqueles 500 que ele deveria distribuir, ele extrapolava. Na verdade, ele fazia 1.000, né? Então, ou seja, no final das contas, ele extrapolava a cota calórica final dele. Então, é como se ele não usasse só os R$ 1.000, né? Ele usava 1.500, 2.000, e aí ele não emagrecia, né? Então, esse outro extremo também não vai dar certo. Não adianta você diminuir demais, não é para ter pânico, não é esse o objetivo, não adianta diminuir abruptamente e acabar comendo demais, né, ultrapassando. O que ele fazia na prática, né? Ele colocava 4, 5 pedaços de carne no almoço, 5 pedaços de frango. Então, isso acabava estourando a cota calórica dele, tá? Então, também como não fazer, né? Lembrar de, assim, não é esse outro extremo também você não vai emagrecer. Tá? Então, lembrar que, embora a gente tenha que equilibrar melhor os nossos macronutrientes, mas a gente sempre tem que lembrar que eu não posso estourar minha cota calórica, né? Eu tenho que ter uma noção ali do quanto de caloria eu vou poder ingerir, tá? E aí, assim, vamos dar um exemplo prático, se eu fosse fazer low carb. Então, vamos imaginar aí que o meu gasto de repouso seja em torno de 1.200 calorias. Eu nunca fiz a calorimetria, que é o exame, né, padrão ouro, para a gente saber, de fato, quantas calorias, né, o organismo gasta em repouso, mas eu já fiz várias bioimpedâncias, eu tenho um aparelho de bioimpedância, então, vez ou outra, eu faço um exame de bioimpedância. E aí, o exame de bioimpedância, ele estima o seu gasto de repouso. Então, ele estima o quanto você gasta ali naturalmente só para se manter viva, sem contar os outros gastos, né, das suas atividades do dia a dia. E aí, as minhas bioimpedâncias sempre mostram lá que eu gasto em torno de 1.200 calorias. Então, eu vou considerar que isso é o meu gasto de repouso, né? E aí, vamos dizer que eu gaste, né, um pouquinho mais nas atividades do dia a dia e que eu gaste no total 1.500 calorias no dia. E aí, vamos imaginar que eu estou fazendo uma dieta low carb e o meu objetivo é emagrecer. Então, eu vou estipular uma cota calórica, por exemplo, de 1.000 calorias, tá? Esse exemplo eu estou dando, na verdade, muito mais para facilitar a conta, né? Porque 1.000 é fácil de raciocinar, tá? Então, dessas 1.000 calorias, o que eu vou fazer? Eu vou comer, no máximo, 450 calorias provenientes do carboidrato e o resto, os 550, eu vou dividir entre proteína e gordura, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, 250 de proteína e 350 de gordura, tá? Então, eu posso ir distribuindo aí. No máximo, 450. Então, para que seja low carb, de 1.000 calorias, eu tenho que ter de 450 para baixo. Então, eu posso ter 400 calorias, eu posso ter 300 calorias. O importante é que, à medida que eu for reduzindo as calorias provenientes do carboidrato, eu vou me permitindo aumentar as calorias provenientes dos outros nutrientes, proteína e gordura, tá? Então, isso precisa ficar na cabeça. E aí, eu vou dar um exemplo agora alimentar, né? Como é que a gente faz isso? Claro que quando você pensa na sua cota calórica, quando você estabelece essa cota de 45% das calorias vindo do carboidrato, você está pensando nas refeições do dia inteiro. Então, teoricamente, você teria que somar tudo e fazer aí os equilíbrios, né? E aí, claro, né, que se você for fazer ao pé da letra, né, se você não conhece muito os macronutrientes, se você não sabe de cabeça, que a maioria das pessoas não sabe, você tem que conversar com uma nutricionista para montar um cardápio para você. Mas eu vou dar a ideia, eu vou dar um exemplo de uma refeição, e aí, se você pegar o exemplo dessa refeição e aplicar o conceito para as outras refeições, no final das contas, você vai acabar fazendo uma low carb, tá? Mesmo que você não conte, né, exatamente ali as calorias e as cotas de cada nutriente, né? De cada macronutriente. Então, vou até dar um exemplo que eu já até comentei nas minhas redes sociais, que é um exemplo real. É uma paciente que comia, ela chegou para mim, né, querendo iniciar low carb, e ela comia no café da manhã 2 tapiocas,
com manteiga, né? Então, ela passava manteiga na tapioca, eram 2, e ela comia. Então, vamos analisar essa refeição dela. Então, primeiro, a tapioca é carboidrato, né? Porque a farinha da tapioca é carboidrato. E a manteiga que ela passava na tapioca é gordura. Então, olha só, esse café da manhã dela, ele não tem nada de proteína, né? Ele só tem 2 dos 3 componentes. Então, já chama atenção, porque é um café da manhã desequilibrado, né? Quem é que vai formar músculo? É a proteína, né? Por que ela não forma músculo, essa paciente? Porque ela não come proteína, né? Ela não tá tendo fonte de proteína. E aí, assim, eu até fiz a conta aqui, né? Essa refeição dela dá entre 240 e 250 calorias. E aí, se eu for ver por porcentagem, isso representa 58% de carboidrato, então é em torno de 140 a 150 calorias essas 2 tapiocas, e em torno de 100 calorias a manteiga, tá? Então, é só fazer uma regrinha de 3, então, vamos colocar aí, de 250, 140, 150 vai representar X, e 102 vai representar Y. Esse X é 58% e esse Y é 42%. Resumindo, não quero que vocês entendam matemática, mas resumindo, ela tem uma refeição desequilibrada, porque não tem nada de proteína, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto isso está distribuído em torno de 60% de carboidrato e 40% de gordura, tá? Então, tá até quase equilibrado entre carboidrato e gordura, mas não tem 0% de proteína. Qual foi a minha proposta para ela? Primeira coisa, vamos reduzir de 2 para 1 tapioca. Aí ela virou para mim e falou assim: eu vou ficar com fome. Aí eu falei: calma. Você vai reduzir para 1 tapioca e você vai fritar 2 ovos. Aí ela falou assim: mas pode fritar? Eu falei: você pega essa manteiga que você estava passando na tapioca e você vai fritar o ovo. Então, teoricamente, a manteiga, ela está sendo mantida, né? A manteiga ou ela passava na tapioca ou ela usa para fritar o ovo, não faz a menor diferença. E o grande lance dessa modificação é que, além de reduzir um pouco da carga de carboidrato, eu estou introduzindo um conteúdo proteico, né? Porque o ovo é proteína praticamente pura, proteína e um pouco de gordura, né? Então, a refeição dela, que tinha 0 de proteína, passa a ter uma quantidade boa de proteína, como, por exemplo, 2 ovos fritos. Poderia ser 1 ovo frito, aí depende também do apetite da pessoa, né? E aí, com essa troca, eu tenho um total de 270 calorias em torno disso. E aí você me pergunta: mas Flávia, você não falou que eu preciso diminuir as calorias para eu emagrecer, né? Eu preciso controlar as calorias para eu emagrecer, e você me dá uma proposta que está aumentando em torno aí de 20 calorias a minha refeição. Realmente, né? Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, mas eu vou justificar. Então, com esse novo equilíbrio, então eu já passo para vocês que ela ficou assim, ela ficou com 26% de carboidrato, então a 1 tapioca dela representa 26% de carboidrato, ela ficou com 21% de proteína, lembra que ela tinha 0 de proteína? Ela subiu para 21% de proteína e em torno de 50%, 50 e poucos por cento de gordura, tá? Então, eu reequilibrei melhor a dieta dela, introduzi uma cota, vamos dizer assim, proteica, que ela tinha 0, né? E essas 20 calorias a mais, né? Como é que você me justifica? Olha, assim, parece pouco, né? Mas a longo prazo isso pode ser representativo. Agora, o que acontece? Se ela fizer isso no café da manhã, se ela comer esse lanche com a proteína, com o ovo no café da manhã, é bem provável que ela fique mais horas saciada. Então, é bem provável que ela nem precise fazer um lanche no meio da manhã, né? E aí ela acaba indo direto pro almoço. Na versão anterior, que era aquela versão que tinha só tapioca com a manteiga, provavelmente 2 horas depois ela ia sentir fome. Lembra dos mecanismos que eu expliquei, né? Da liberação de insulina, né? De você não manter saciedade com carboidrato puro. Então, ela ia sentir fome. E aí ela ia acabar fazendo um lanchinho no meio da manhã. E por mais simples que esse lanche fosse, pelo menos umas 100 calorias ele ia ter. De 80 a 100 calorias, vamos colocar aí, vamos chutar. Uma fruta já pode dar 100 calorias, né? Então, olha só, eu adicionei 20 no café, mas eu me livrei de 100 no meio da manhã, né? Então, na conta final, eu estou ainda com 80 calorias negativas em relação à versão anterior, que provavelmente ocorreria, né?
Então, assim, a gente tem que... Isso é gerenciamento da sua alimentação, né? Então, se você se preocupa em equilibrar melhor, ela vai te manter mais saciada por mais tempo, vai te nutrir melhor, né? Vai criar os seus músculos que você tanto precisa para tantas coisas importantes, entre elas para ativar o seu metabolismo, e dificilmente vai te induzir a uma resistência insulínica, né? Então, você tem vários mecanismos aí que vão te ajudar no emagrecimento, vão te ajudar, na verdade, a criar, né, um ambiente, um balanço energético negativo, que é o que você precisa para emagrecer. O que é o balanço energético negativo? Eu vou comer menos do que eu estou gastando, né? Então, aí, com esse conceito, eu consigo equilibrar as questões de diminuir porção e diminuir frequência, tá? Então, assim, isso foi só um exemplo prático, né? O que eu quero deixar de moral aqui da low carb é que o que eu quero que fique como conceito: tente acrescentar uma porção proteica em cada refeição que você fizer, né? É claro que a gente, às vezes, não consegue fazer isso em todas as refeições, mas o máximo que você puder fazer, você vai fazer uma low carb inconscientemente, sem precisar contar caloria, sem precisar contar gramas de carboidrato, gramas de proteína. Eu até ensino para quem quer, né, para quem tem interesse, para quem já está um pouco mais avançado, eu até ensino isso, né, tem os meus cursos assim que eu ensino mais profundamente, mas assim, não precisa, tá? Não precisa, é só você entender o conceito de que em cada refeição você tem que lembrar de introduzir uma porção proteica, porque aí, e lembrar que a proteína, ela geralmente vem junto já com a gordura, né? Então, se você tem um frango desfiado, uma carne moída, um picadinho, isso, até o próprio queijo, né? Isso, ela geralmente vem proteína mais gordura, né? Então, você nem precisa lembrar de acrescentar a gordura, porque ela acaba vindo junto com a proteína. Se você só lembrar da proteína, você já vai se ajudar. E aí, inconscientemente, você vai já estar fazendo low carb sem mesmo, né, ter grande, assim, dificuldade, né, precisar preparar muita coisa e fazer muita conta. Certo? Gente, eu acho que era isso que eu tinha separado. Eu nem sei quanto tempo eu falei, já tem mais de meia hora, são 19h36. Eu vi que mandaram muitas perguntas aqui, muitos comentários. Eu estava empolgada falando, eu não consegui prestar atenção, tá? Mas se alguém quiser entrar ao vivo aqui, eu tô à disposição. Eu vou comentar. A Luciana me perguntou no direct, antes da live, né? Ela mandou uma mensagem perguntando sobre dieta low carb e vegetarianismo, se dá para fazer. Olha, eu até respondi para ela, é um grande desafio, né? Os vegetarianos, veganos, é um grande desafio, porque eu entendo que a gente não tem, né, a proteína animal para introduzir. E a gente sabe que as maiores taxas proteicas estão nas proteínas animais. Então, assim, no vegetarianismo, eu acho que tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo é essa dificuldade maior, né, que a gente tem de introduzir a cota proteica, mas, assim, tem muitos alimentos de origem vegetal que tem proteína, numa porção um pouquinho menor, mas tem. E a parte positiva do vegetarianismo é que o carboidrato dos alimentos vegetais, né, em sua maioria, é um carboidrato pouco absorvido. Então, é um carboidrato que não causa tanto, né, aqueles mecanismos ali de hiperinsulinemia. Então, assim, é um carboidrato um pouco melhor, né? Então, teria essa vantagem aí, mas realmente é um desafio, é difícil fazer. E aí tem que buscar alimentos que são ricos em proteína, né? Então, o próprio feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Então, nesses casos, eu tenho poucos pacientes vegetarianos, né? E a visão que eu tenho, o paciente que me procura, não é o paciente que tá bem adaptado, né? É o paciente que tem alguma deficiência vitamínica, né? Que já precisa de uma ajuda, de uma reposição. Então, assim, a minha visão tem um pouco de viés, né? Eu não posso dizer que esse é o padrão, o perfil,
de todos os vegetarianos. Tem muito vegetariano vivendo super bem aí, super bem compensado, e aí não procura o médico, né? Mas a visão que eu tenho é essa, né, das deficiências, inclusive proteicas, mas eu não quero deixar aqui a ideia de que não é possível fazer. É possível fazer, tem um pouco mais de trabalho, mas é totalmente possível fazer. Outra coisa que eu queria comentar, a Gisele, ela mandou um depoimento, né, que ela perdeu 16 quilos, ela colocou assim, eliminando o carboidrato. Aí, assim, a perda de peso foi fantástica, né, isso ninguém pode nem discutir. Agora, esse termo eliminando, eu fiquei um pouco preocupada, né, quer dizer, até que ponto, será que ela só reduziu, ou será que ela realmente praticamente eliminou, será que ela fez uma cetogênica, né, aquele exemplo que eu dei que reduz bastante, eu não sei exatamente, né, eu não sei detalhes, mas o que ela me mandou é que chamou a atenção para ela, que ela perdeu massa muscular. Então, assim, ó, gente, toda vez que a gente emagrece, a gente perde massa muscular também, tá? Então, é praticamente impossível você não perder nada de massa muscular. Só que existem duas formas de você minimizar essa perda, que é justamente ingerindo proteína e malhando, né? Fazendo ou musculação, ou luta, ou ginástica, ou o que quer que seja, que você trabalhe os músculos do corpo, né? Então, você fazendo essas duas coisas, você vai minimizar a perda de massa muscular, a perda de massa magra, durante um emagrecimento exuberante, como foi o caso dela, né? Que ela perdeu 16 quilos. E ela comentou ainda que ela está com dificuldade de ganhar massa magra. Aí, assim, talvez, tá? Vou chutar aqui porque eu não sei muitos detalhes, mas, assim, talvez seja... talvez ela tenha eliminado demais os carboidratos. E aí, lembra que eu falei que o carboidrato, ele estimula a liberação de insulina, e a insulina é anabólica? Então, um pouco de carboidrato eu preciso para o anabolismo muscular. Tá? Então, assim, a proteína é em primeiro lugar para aumentar músculo, mas um pouco de carboidrato eu preciso para ajudar, né, a proteína a agir para poder o músculo crescer. Tá? Então, eles agem juntos, eu não posso retirar completamente. Então, talvez a dificuldade dela de ganhar massa muscular seja, talvez, nessa redução muito brusca, né, muito abrupta dos carboidratos. Talvez seja parecido com aquele caso do homem que eu dei o exemplo, né, do homem jovem que reduziu completamente os carboidratos, mas estourou em proteína. Então, ele não emagrecia, né? Ele queria emagrecer um pouco, ele não emagrecia. Ele tinha uma massa magra boa, mas ele não conseguia perder peso. E aí a queixa dela é justamente essa, que ela queria perder um pouquinho mais e queria ganhar de volta a massa magra. Então, assim, nesses casos, né, aí precisa, né, entender bem como é que tá a dieta, como é o nível de atividade física, né, precisa da ajuda da nutricionista para ajustar. Às vezes são pequenos ajustes, mas o que eu quero passar aqui, na verdade, são os conceitos gerais, porque aí eu acho que a gente acaba sempre se identificando de alguma forma, né, assim, depois de tudo que eu falei, sempre fica assim, eu acho que eu acho que eu tô parecida com a puérpera que pensava que tinha que tirar completamente carboidrato. Eu acho que eu tô com aquele paciente, eu tô igual aquele paciente dela que tirou totalmente os carboidratos, mas tô comendo adoidado proteína e acabo não emagrecendo. Então, acho que a gente vai passando os conceitos e você vai, de alguma forma, se identificando e fica com algum ganho, né, dessa live, com alguma informação que pode te beneficiar. Eu consegui pegar aqui a doutora Larissa, minha amiga também, vascular, ela fala, sem falar da necessidade de músculos para caminhar e ser independente, perfeito. Muitos pacientes idosos com atrofia muscular, é isso mesmo, sem conseguir deambular, além do benefício estético mesmo, como você disse. Eu percebi a importância, quer dizer, né, já sabia, claro, né, da importância da musculatura, mas eu percebi na prática isso. Um dia que eu fui viajar com a minha bebê, ela tinha, sei lá, 4 meses, eu acho, e eu viajei sozinha, cheia de sacola, quem tem bebê pequeno sabe, né, que é um monte de coisa só pro bebê, e com ela no colo, e aí e salto altinho, né, e aí na hora de descer na escada do avião, eu tive que ter muito equilíbrio para segurar um monte de sacola, não ter como me segurar e conseguir descer com o salto a escada sem cair, sem, né, deixar ela cair.
Então, assim, isso é a importância da musculatura, né? Às vezes a gente acha que é só, porque academia, isso é a importância da musculatura, são coisas do dia a dia, né? Coisas que a gente precisa para fazer coisas práticas do nosso dia, e a gente começa a perceber isso quando a gente começa a envelhecer, né? Que aí a gente começa a ter as dificuldades de equilíbrio, as dificuldades até de força, começa a ficar cada vez mais dependente de outras pessoas, né? De aparatos para a gente se equilibrar. Então, é super importante isso que a Larissa colocou. Ai, gente, deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa. A Andresa, cetogênica realmente é muito restritiva, a longo prazo é muito difícil de fazer cetogênica, né? Fora que dá muito efeito colateral, muita cefaleia, né? A parte boa é que dá anorexia, tira bem a fome, né? Mas é possível você ter uma diminuição importante de fome fazendo uma low carb sem necessariamente fazer a cetogênica, tá? Então, eu concordo, realmente é muito difícil fazer, né, em longo prazo. O Eduardo perguntou, e a dieta da proteína? Então, a dieta da proteína, ela acaba sendo uma forma de low carb, né? E aí depende do quanto você vai diminuir o carboidrato e do quanto você vai manter a proteína. E aí ela pode ser uma cetogênica, mas você pode também equilibrar para não baixar tanto o carboidrato, e aí você tem uma low carb moderada. Doutora, por quanto tempo podemos fazer a dieta da proteína? Aí depende disso que eu falei, né? Respondendo para o Eduardo, Renata, depende disso que eu falei. Se você vai fazer uma low carb moderada, ou seja, se você vai aumentar a proteína, né? Diminuindo moderadamente ali o carboidrato, você pode fazer para o resto da sua vida, tá? Então, é uma coisa que é totalmente, assim, é fácil de fazer e é totalmente tranquila de você manter, né? É um estilo de vida, acaba sendo um estilo de vida. Aí perguntaram aqui, não, a Ariane perguntou, né, para vegetarianos e veganos, eu acho que eu respondi mais ou menos, né, Ariane? Eu comentei. Que mais? Alguém quer entrar ao vivo? Tapioca com queijo e ovo é uma opção, né? Então, a tapioca com queijo e ovo fica bem equilibrado, porque você tem a tapioca, que é carboidrato, o ovo, que é proteína, e o queijo, que é gordura e proteína, né? Então, acaba você tendo os três ali equilibrados. Excelente. Muitas mensagens carinhosas, muito obrigada. Por que as nutricionistas, Marluce, por que as nutricionistas estimulam a gente a comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo? Isso procede? Olha, isso assim, não é um conceito errado, tá? A gente usou isso por muito tempo, nós endocrinologistas também acreditávamos nisso, porque o que a gente imagina é que quando você tem a metabolização do alimento, toda vez que você come um alimento, o seu organismo ele gasta mais caloria para trabalhar aquele alimento, para metabolizar, né, para digerir aquele alimento. Então, isso é uma forma de você fazer picos de aumento do metabolismo. Só que o que acontece é que a gente não sabe comer um pouquinho, né? Se a gente comesse um pouquinho no café, um pouquinho no lanche, um pouquinho no almoço, a gente não sabe. E aí acaba que primeiro, você criar a rotina de comer toda hora, você também pode ficar toda hora estimulando a sua insulina, né? Principalmente dependendo do que você come, principalmente se for a base de carboidrato, né? E aí você acaba pecando naqueles dois conceitos que eu falei, né? De comer maior porção e maior frequência. E aí, no final das contas, quando você vai fazer a somatória igual, no final, esse igual vai ser um valor maior do que você conseguiu gastar, né, como gasto metabólico. Então, são estratégias diferentes. É possível emagrecer com essa estratégia? Sim. Mas aí você tem que saber que as suas porções serão pequenas porções, né? Se você aumenta a frequência, você tem que diminuir a porção. Se você diminui a frequência, ou seja, se você come só café, almoço e jantar, ou o pessoal que faz jejum intermitente que come só almoço e jantar, ou só café e almoço, enfim, se você passa longos períodos sem se alimentar, você tem a possibilidade de, em cada refeição, você comer um pouquinho a mais, né? Você pode se permitir um volume um pouco maior em cada refeição, porque aí você tá ficando também mais tempo sem se alimentar, né? Quais são as opções de proteínas que eu posso adicionar à dieta? Excelente pergunta. Carne, frango,
peixe, todo tipo de carne, tá, gente? Então, carne, frango, peixe, frutos do mar é proteína também, ovo, né? Todo tipo de ovo também, não é só o ovo de galinha, né? Ovo de codorna, por exemplo, também é fonte proteica. É que ele é muito pequenininho, né? Aí você tem que comer vários, mas é fonte proteica também. Queijo, né? Então, alguns derivados do leite têm fonte proteica, alguns têm fonte de gordura, tá? Então, tomar cuidado. Por exemplo, a manteiga já é gordura, tá? O requeijão tem bem gordura, mas pode ter um pouquinho de proteína e tem um pouquinho de carboidrato também. Lembrar que os derivados do leite a gente tem que raciocinar que nem o leite, né? Então, ele é um alimento misto. Só que aí, se você, por exemplo, para fazer a manteiga, você tira quase tudo, praticamente tudo, do carboidrato, que é a lactose, né? Que é o açúcar do leite. Então, aí fica ali só praticamente a gordura, tá? Então, é uma extração da parte gorda ali do leite. Querem saber sobre a dieta da proteína? Já falei. Ai, pessoas queridas aqui mandando várias mensagens lindas. Muito obrigada pelo apoio. Gente, eu não sei se eu acho que eu respondi bastante coisa. A gente está aqui com 50 minutos. A Nayara, muita gente tinha essa ideia de não fazer musculação enquanto não tivesse eliminado os quilos previstos, quando na verdade é exatamente a musculação que vai fazer você manter o gasto calórico contínuo. Perfeito. O que acontece, o que eu gosto, excelente essa colocação da Nayara, é minha amiga também, médica, hematologista. O que acontece é que assim, é importante fazer o exercício durante o emagrecimento, inclusive a musculação, até pelas coisas que a gente já comentou aqui, mas o que a gente tem que focar com o paciente, tem que ter na cabeça qual é a sua prioridade? Você quer mais emagrecer ou você quer mais ganhar massa magra, mais tufar, né, ficar forte? Porque é muito difícil você conseguir os dois ao mesmo tempo, né? Então, se o objetivo é emagrecer, e aí eu falo muito de emagrecimento porque a maioria dos meus pacientes priorizam o emagrecimento, então eu acabo sempre falando disso, mais disso do que das outras coisas. Então, se você está priorizando o emagrecimento, o exercício físico, ele é uma complementação para a efetividade do seu emagrecimento, né? Então, é para você conseguir, primeira coisa, lembra, diminuir a tua perda muscular durante o emagrecimento. Lembrar, toda vez que a gente emagrecer, principalmente se for muito, alguma coisa de músculo a gente vai perder. Se eu como bem proteína, e se eu faço, por exemplo, dentro de uma low carb, e se eu faço atividade física, né, em especial musculação ou qualquer atividade que trabalhe os meus músculos, uma atividade que a gente chama de hipertrófica, eu vou diminuir essa perda muscular própria do emagrecimento. E além disso, eu vou estar sempre, é uma forma de estar sempre acelerando, né, e ativando o meu metabolismo a curto e longo prazo. A curto porque eu aumento a atividade física, então eu tenho o gasto associado à atividade física, e a médio e longo prazo porque eu formando músculo, eu aumento o meu metabolismo de forma crônica e mantida, né? Então, são vários benefícios. Agora, tem gente que não gosta, e vai ter uma live que eu vou falar disso, tá? Que também é possível emagrecer. É a melhor forma? Não, porque você perde esses benefícios, mas ainda assim, você não perde a chance de emagrecer. Não é porque você não é amigo da atividade física que você não pode conseguir emagrecer, tá? Então, vai ter uma live semana que vem que a gente vai falar exatamente isso. Ótima colocação, Nayara. Devemos comer quantas vezes por dia, Mary, minha tia? Aí depende, tá? Eu como café, almoço e jantar, na maioria das vezes. Só que no meu café, assim, eu tô dando o meu exemplo, tá? Então, por que eu tô dando o meu exemplo? Porque quando a gente vai definir isso para o paciente, a gente tem que entender as características do paciente. Se eu tenho um paciente que acorda morrendo de fome, eu não posso propor para ele o que eu faço para mim. Por que eu faço para mim, assim como eu vou explicar? Porque eu acordo totalmente sem fome, né? Então, eu imagino que eu tenho um sono bom, tá? Eu tenho um padrão de sono bom, e aí os meus hormônios são ativados de maneira
positiva durante o sono. E o que é se ativar de maneira positiva? É agir para que eu tenha saciedade, para que eu consiga encontrar saciedade. Então, de manhã, eu acordo muito saciada, eu acordo completamente sem fome. E aí eu tomo um cafezinho preto, na verdade, mais para despertar do que para outra coisa. Eu não consigo comer nada de manhã. Raramente eu como, né? Então, eu já tenho esse hábito. E aí eu faço uma refeição grande, um bom almoço, e uma refeição boa à noite. Às vezes eu faço um lanche no meio da tarde, né? Às vezes é novamente um cafezinho, sei lá, às vezes é até um carboidrato, às vezes um bolinho, e aí eu faço, né? Mas assim, as principais refeições para mim são almoço e jantar. Então, quantas vezes devemos comer por dia? Depende do seu objetivo. É possível emagrecer de várias formas, mas eu sempre gosto de trazer os conceitos dos períodos mais longos de jejum, né? Não necessariamente muito longos, mas assim, de você diminuir a frequência de ficar comendo toda hora. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, comer só nas principais refeições, café, almoço e jantar. Isso seria uma estratégia boa e uma estratégia fácil de fazer, porque você vai, né, você não vai ficar longo período sem comer, mas também você não vai ter a necessidade de a cada 2, 3 horas estar comendo. Quando você vai falar do jejum intermitente, já falei bastante de jejum intermitente, mas eu vou falar mais, com certeza. Podemos fazer low carb e jejum intermitente juntos? Com certeza, é uma boa associação, tá? Até porque, para você conseguir fazer... É muito difícil você sair de um estado de resistência insulínica e conseguir fazer jejum intermitente, porque, lembra, na resistência insulínica você tá com muita fome. Então, é muito difícil você pular de um extremo para o outro. Então, quem tem interesse em iniciar jejum intermitente, a minha sugestão é que já comece a fazer low carb, né? Já comece a aplicar as coisas que eu comentei aqui na live hoje. Mas é excelente associação, low carb e jejum intermitente. E lembrar, gente, que eu não quero que fique como, é uma dieta de emagrecimento. Não, né? Você vai pegar isso como um estilo de vida, tá? Eu quero que isso, assim, o meu estilo de vida já é comer pouco de manhã ou não comer de manhã. Então, o meu estilo de vida é jejuar pela manhã. E aí, comer já na hora do almoço. Acho que assim, a ideia mais interessante do jejum intermitente, até mais do que o emagrecimento de fato, é você se reconectar com os seus sinais internos de fome e de saciedade. Ou seja, você saber reconhecer o que é fome e o que é saciedade no seu organismo, né? Então, é muito comum, em especial o pessoal que tem resistência insulínica, tá totalmente desconectado dessas sensações. E aí, quando você aprende a gerenciar isso, fica muito fácil, né? Fica muito fácil você seguir uma dieta que vai te ajudar a emagrecer. Então, o jejum, ele serve para isso, né? Para você poder se reconectar com os seus sinais de fome e saciedade. Vou dar um exemplo super rápido, porque já tem 56 minutos, eu não quero perder essa live. Hoje eu não comi nada de manhã, fui trabalhar e aí voltei umas 11 horas, e aí tinha um pãozinho assim, ó, desse tamanhinho, de um pãozinho... tipo pão francês, só que aqueles minis, assim. E aí eu passei, já tava com uma fomezinha do almoço, e o almoço não estava pronto ainda, passei um pouquinho de manteiga e comi um negocinho desse tamanho. Na hora do almoço, aquilo estragou, acabou com a graça do meu almoço, né? Então, quer dizer, o jejum, para mim, ele me permite ter atração por salada, por carne, por proteína, né? Por comida de verdade, que a gente chama. Então, quando eu como, principalmente, né, carboidrato com gordura, né? Principalmente uma comida saborosa, ele acabou ali com a minha fome real, né? Então, eu comi, assim, eu almocei em menor quantidade, almocei bem sem prazer. Então, assim, mais do que você comer uma coisa teoricamente, que você acha que vai te engordar, isso não é o pior. O pior é o que vai estragar lá na frente, na sua próxima refeição. Então, eu gosto muito do jejum porque ele me permite, ele faz com que o meu organismo peça comida mais saudável, sabe? Meu organismo busque por comida mais saudável. A gente tem assim, o nosso organismo, ele foi feito para buscar comida saudável, só que a gente come tão errado que a gente não consegue encontrar, né? Muitas pessoas não conseguem encontrar essa sensação. E aí, essas estratégias que eu gosto de
de trazer aqui, elas são justamente para a gente conseguir encontrar essa sensação, porque é muito chato você fazer uma dieta para emagrecer sem ter prazer, né? E hoje em dia, depois de muito aprendizado, eu consigo ter muito prazer em comer um prato de comida com salada, um pouquinho de azeite, feijão, um pouco de arroz e carne, ou frango, ou qualquer proteína. Olha, estamos terminando. Tá aqui, os 2 minutos já começou a contar. Eu vou finalizar. Eu estou muito grata pelas pessoas que participaram, que passaram por aqui. Eu espero também ter deixado alguma coisa positiva. Eu espero que vocês continuem interagindo comigo. Isso me dá muita energia, né? Muita vontade de estudar e trazer coisas legais, coisas que a gente pode aplicar no cotidiano, né? Coisas práticas, coisas reais, assim. Claro que a gente fala muito de teoria, mas é para a gente poder conseguir aplicar na prática.